Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo para que a gente consiga fazer um gabarito de conexão alma em junções de 45 graus, para que ela fique mais resistente, não passe só a cola ali, de repente da pressão que você precisa dar um pouco mais forte, ela acaba soltando ali, arrebentando bem na junção. Esse gabarito vai fazer o quê? Uma arranhura ali na conexão 45 graus para que você encaixe uma outra madeirinha ali e faça uma conexão bem resistente. Espero que você goste desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, indústrias de carpintaria, e segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Esse é o material que nós vamos utilizar para poder fazer esse gabarito de corte. Não vou passar as medidas ainda, porque eu vou fazer cortes aqui, então vai alterar bastante. E quando o gabarito estiver pronto, eu passo as medidas exatas como esse gabarito ficou. Lembrando que não há um padrão de medida. Eu estou fazendo aqui um gabarito de acordo com a minha necessidade. Depende da tua necessidade, você pode alterar, aumentar o tamanho aí, para que você se adeque aí às suas necessidades. Eu estou utilizando aqui um material, é um compensado de 10 milímetros, um caibrinho de pinos e uma barrinha aqui cilíndrica de cedrinho. Esse é o material para poder compor meu gabarito e eu vou mostrar agora aqui passo a passo como é que ele é feito. Eu marquei aqui na minha serra 20 centímetros. A distância que eu tenho aqui da minha régua à serra é de 20 centímetros. Então esse primeiro corte aqui eu vou fazer com a serra inclinada a 45 graus. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar a serra aqui numa distância em que eu acho ideal para fazer a estrutura do meu gabarito atrás, quando eu for fazer a inclinação e aqui atrás a sustentação. Depois eu passo essas medidas, mas não é padrão. É uma medida que eu julgo ser necessário para poder fortalecer o gabarito. Então agora eu volto a serra a 90 graus. Toma cuidado aqui, baixa um pouquinho, não deixa ela muito alta para que ela também não estrague o corte, você corra o risco também de um acidente. Baixei bastante aqui, bem quase que próximo aqui da madeira. O que eu vou fazer agora é fazer esse corte aqui para poder colocar essa estrutura atrás. Uma parte ficou maior, a outra ficou menor. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar esta parte aqui e vou usar esta outra partezinha aqui como sustentação do meu corte aqui 45 graus para que ele fique um pouquinho mais forte aqui e resistente. O que eu vou fazer agora? Eu coloquei aqui uma madeira aqui, só para não colocar a cola direto na serra de bancada. É bastante importante que essa base aqui, onde vai encostar na régua, ela esteja bem esquadrejada, porque eu preciso que ela esteja certa no momento em que eu for fazer o corte ali para poder fazer o encaixe. Então, muita atenção aqui. Eu tenho já no canal um vídeo explicando como fazer esse quadrejamento para que você tenha certeza que todos os ângulos aqui estão a 90 graus. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo que você consegue fazer. É muito simples de fazer esse esquadrejamento aqui. O importante é que ele encoste aqui 100%, esteja perfeito quando eu encostar aqui na minha régua. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar a cola aqui e vou fazer a colagem dessa parte aqui. Certifica de que ela está realmente a 45 graus aqui, que a base está bem alinhada, para você poder efetuar a colagem. Eu utilizei aqui uma cola 793 da Tecbond, independente de marca, você pode utilizar qualquer outra cola aí que você tenha, para poder efetuar essa primeira colagem aqui rápida. Eu vou usar essa estrutura que eu fiz para colocar aqui atrás a linha antes de fazer a colagem. Eu vou colocar agora aqui 3 parafusos para poder fixar essa estrutura aqui que está inclinada a 45 graus na minha base, para que quando eu estiver fazendo o corte não ter perigo dela vir abaixo aqui ou desmontar na hora que eu estiver cortando e eu posso me acidentar. Eu vou fazer um furo aqui em diagonal de forma que eu consiga pegar as 3 madeiras ao mesmo tempo e vou usar o escariador para que o parafuso fique dentro da madeira e ele não atrapalhe na hora que eu estiver fazendo o corte
o rasgo para poder fazer o encaixe. Então aqui é um inclinômetro no olho, ou seja, o objetivo aqui é pegar as 3 madeiras ao mesmo tempo, porque quando eu coloco o parafuso ele consiga passar, claro que não ultrapassar aqui essa madeira aqui de trás, mas que eu consiga pegar as 3 madeiras e deixar aqui o gabarito com bastante firmeza. Estou pondo um parafuso aqui de 2,5 cm, ou seja, ele vai penetrar aqui na madeira, mas não vai varar. Eu consigo pegar as 3 ao mesmo tempo. E assim, eu estou passando aqui a medida 2,5, mas depende aí o parafuso que você tiver. O importante é que, pode ser um pouco menor, mas o importante é que passe as 3 madeiras e não venha para esse lado aqui, não ultrapasse esse lado. Está bem colado, bem fixado. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse caibro aqui, encostar aqui bem no finalzinho aqui do gabarito. Vou fazer essa medição aqui, ou seja, eu vou cortar ele rente a esse topo e fixar essa madeira aqui, que vai ser o meu apoio para eu poder empurrar e fazer o corte. Eu vou cortar essa madeirinha agora aqui, eu vou fazer um corte aqui a 45 graus, vocês já vão entender para que vai servir esses 45 graus aqui no meu batente. Eu vou fixar ele agora aqui no gabarito, e quando eu encostar aqui na base, ele acompanha aqui a serra para eu poder cortar com mais firmeza, então não ter perigo de lascar o corte. É claro que se você for utilizar esse gabarito também para cortes na vertical aqui a 45 graus, o que vai acontecer é que quando você passar a serra aqui, você vai cortar essa parte, esse bico, e não vai ter mais a proteção para lascar. Se você for usar para esse propósito também, quando você estiver fazendo o corte, que eu já vou explicar, na hora de você estiver passando aqui para fazer a canaleta, para poder fixar aqui o corte em 45 graus e ter mais firmeza, claro que você vai passar com um pouquinho mais de cautela, ou colocar alguma outra madeirinha aqui atrás para poder proteger, e passar o corte para poder fazer sem lascar ele no meio. Eu vou explicar como isso. Nesse primeiro momento aqui, para poder fixar, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola instantânea. Pronto, e ele está colado. Eu vou fixar ele agora com um parafuso aqui. Para ter um pouquinho mais de garantia, 1 ou 2 parafusos é o suficiente para travar esse batente aqui no meu gabarito. Lembrando que você não tem apoio, a não ser que você pegue aqui na parte de trás da madeira e faça um empurre. Ou você pode usar o que eu vou usar aqui, um toquinho aqui dessa parte cilíndrica, só para poder me dar um pouquinho mais de apoio na hora que eu estiver empurrando e ter um pouco mais de firmeza aqui nesse gabarito, para que eu me exponha cada vez menos aqui na serra. Para fazer esse corte aqui, eu fiz uma inclinação de 5 graus aqui no meu goniômetro. Eu vou fazer um corte aqui numa altura que eu acho necessária e vou passar o corte, uma pequena inclinaçãozinha aqui de 5 graus, só para ficar um pouco mais anatômico, para que eu faça um empurre do gabarito. Agora eu vou fazer a fixação desse apoio aqui com uma cola instantânea, para que seque rápido, e eu faço o furo de baixo para cima e fixe ela com um parafuso. Para não ter perigo aqui de você errar, porque você cortou, dependendo que você pode inclinar para fora ou para dentro, para você inclinar para frente, faz uma marcaçãozinha aqui com a caneta, só para você ter uma noção da direção. Na hora de você colar, você vai colar certo. Você vai perceber que tem uma pequena inclinação para esse lado, e é exatamente os 5 graus, pouca coisa, só para ficar um pouco mais anatômico na hora de eu empurrar o gabarito. Agora eu vou fazer o furo aqui por baixo. Claro que eu vou usar o escariador para que o parafuso não passe aqui, não raspe na serra de bancada, para que quando eu empurrar ela não risca também, ou faça o corte torto. O parafuso ficou lá para cima, não tem perigo de arrastar. Quando eu encostar aqui, ele vai ficar mais fácil para eu poder fazer o empurre do gabarito. E quanto menos possível eu ficar longe da serra, melhor para mim, mas claro que eu também tenho estabilidade. Por isso aqui também cortei com um pouquinho mais largo, para que ele não tenha perigo de fazer jogo aqui. Cuidado na finalização dessa peça agora, para que você não passe, por exemplo, óleo e deixe a peça escorregadia. O ideal aqui é que você não passe nada. Se quiser passar uma lixa um pouquinho grossa, só para deixar um pouquinho áspero aqui, ótimo.
Mas não ponha óleo, não põe nenhum tipo de produto aqui que possa correr o risco de escorregar. Sei que às vezes a gente quer fazer um acabamento aí, dar uma cor na peça, mas é desse jeito que a peça tem que ficar para que você não tenha nenhum problema aqui de escorregar na hora de você estar passando o gabarito na serra. Depois da peça bem colocada aqui, bem posicionada, o que eu vou fazer agora? Com a régua agora aqui, eu vou controlar aqui aonde eu quero cortar. O ideal é que eu faça o corte um pouquinho mais próximo da vértice interior aqui, para que eu tenha estrutura na hora de eu fazer o aperto desse encaixe. Então eu defini aqui aonde eu quero fazer o corte, eu travo a minha régua para que ela não saia aqui dessa posição na hora que eu estiver fazendo o corte. O que vai acontecer aqui? Eu posso fazer o corte segurando aqui com a mão e fazendo o corte, empurrar o gabarito, lembrando que eu estou com a serra bem baixa, ou seja, eu estou acima da área de risco de corte e controlando aqui o meu gabarito. Ou eu posso colocar um grampo, faço o aperto e passo o meu gabarito sem nenhum risco. Um outro ponto também importante aqui, e claro, eu estou mexendo na serra com ela fora da energia para não ter perigo de que ela dispare aqui e aconteça algum acidente. Uma vez que eu defini a distância onde eu vou fazer, eu tenho que verificar a altura, ou seja, o ponto mais alto da minha serra não pode ultrapassar aqui. O ideal é que fique 50% entre essa vértice, ou seja, onde está o corte 45 graus, até esse outro ponto aqui. Então aqui o ideal é que fique 50%, que pare na metade, e do outro lado, na outra ponta, que a gente faça também 50%, para que a gente consiga ter uma conexão bem resistente aqui. Então, uma vez que eu já defini a altura e a distância, eu vou ligar agora e fazer o corte nesse ângulo de 45 graus e na sequência na outra madeirinha de 45 graus para poder fazer a junção. Perceba que ele fez o corte aqui, ó, perfeito. Bem alinhado para eu poder passar uma madeira aqui e travar ele para não escapar essa conexão de 45 graus. Vou fazer agora um novo corte, também aqui no ângulo de 45 graus. Esse batente aqui, ele serve para, na hora que você estiver passando o corte aqui atrás, não lascar desse lado. É para isso que eu ponho o batente deste jeito aqui. Agora vamos supor que eu não queira fazer uma conexão aqui 45 graus, 45 graus. Eu quero fazer, por exemplo, uma pirâmide, ou aqui no meio, ou usar ele para fazer uma pirâmide. O que eu faço? Eu alinho ele aqui, eu marco aonde vai passar o primeiro corte. Então quando eu for posicionar ela na serra, ela vai passar daqui para trás, tem o mesmo milímetro e a mesma altura, porque eu não mexi na configuração. Então eu vou passar ela aqui, utilizando um goniômetro ou qualquer outro recurso que você tenha para fazer o corte, para eu poder criar aqui uma canaleta e poder encaixar e fazer o encaixe aqui desta forma, de forma que ela fique uma pirâmide. O que eu vou fazer agora? Aqui nesse risquinho aqui, ó, eu vou alinhar essa pastilha aqui para que ele faça o corte daqui para trás, que é a mesma espessura do outro corte lá na outra ponta em 45 graus. Então, uma vez que eu alinhei aqui a pastilha, esse lado de fora, eu vou fazer o corte dele agora aqui. Cuidado, antes de ligar a serra, recua, para que você não ligue aqui com os dentes em cima para não dar tranco. Então, recua um pouquinho, liga a serra e faz o corte. Eu vou fazer o que agora? Eu vou alinhar aqui para poder fazer a conexão aqui, que ficou, olha, perfeita. E se eu quiser fazer num caibro, por exemplo, bem maior, dessa junção, dá para fazer também? Dá para fazer também sem problema nenhum. Faço a marcação do início do que eu quero ao final, vou passar o primeiro corte, depois eu passo o segundo na sequência para não perder o primeiro corte, e depois eu finalizo com o segundo corte, a mesma coisa do outro lado, para que eu consiga fazer essa conexão um pouco mais resistente. E da mesma forma eu posso usar o grampo aqui para poder prender, mesmo que seja um caibro grande, para eu poder fazer essa conexão de 45 graus com mais firmeza, claro. Agora eu volto com o primeiro.
travo com o grampo e na régua eu controlo aqui a distância dele, que eu já havia marcado aqui. Se de repente eu não marcar, eu posso fazer o primeiro corte e o segundo, e pegar a segunda madeira e acompanhar o primeiro corte para poder ter a mesma distância. Agora eu sei que dentro desse corte é que eu tenho que fazer para poder encaixar aqui uma conexão. Vou pegar o segundo pedaço e volto com ele aqui na mesma distância. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias passagens até eu conseguir finalizar aqui esse rebaixo. E eu tenho aqui a conexão perfeita para poder fazer o encaixe e o travamento aqui do 45 graus. E se eu quiser fazer 45 graus numa madeira cilíndrica, dá para fazer? Claro que dá. Só apertar bem aqui com o grampo. Tenho bastante batente aqui para apoiar ele. Vou fazer o corte. O que vai acontecer? Eu vou acabar cortando essa parte aqui, que ela vai ficar rente à serra, o que não estraga o gabarito. Você pode continuar fazendo os mesmos cortes para fazer os rebaixos, para fazer o encaixe, e usar esse gabarito também para fazer esse corte 45 graus, inclusive na forma cilíndrica. Vou posicionar o gabarito aqui e fazer o mesmo procedimento. Se vocês conseguem ver aí, eu tenho aqui o corte em bastão, 45 graus também. Eu vou fazer a conexão e encaixar a madeirinha desse lado aqui também. Você imagina o quão longe você consegue chegar em criatividade com esse gabarito. Para você ter uma ideia, eu cortei aqui o batente, acabou ficando retinho aqui. Se eu precisasse fazer da mesma forma, eu prenderia do mesmo jeito e passaria aqui sem problemas nenhum, com um pouco de cautela, para que ele não quebre aqui na saída o rebaixo, para você fazer essa conexão. E realmente o gabarito, ele é muito simples, mas ele faz coisas assim incríveis, junções fantásticas. Que vou começar aqui pelo cilindro, ou seja, o bastão, que normalmente é uma dor de cabeça para a gente cortar, para a gente fazer, para a gente juntar, principalmente se eu quero cortar em 45 graus. E com esse sistema aqui, com esse gabarito, não tenho mais preocupação. O que eu faço agora? Eu já cortei aqui nas medidas certas, são 3 milímetros. O que eu faço? Eu encaixo aqui, e aqui eu consigo fazer os meus encaixes. Eu vou alinhando aqui, alinho os dois lados, e tenho a conexão 45 graus com essa conexão alma. Essa partezinha aqui é chamada de conexão alma. Então a gente faz esse corte e encaixa aqui. E aí aqui eu dou uma lixadinha, faço o acabamento, corto o excesso, dou uma lixadinha e faço o acabamento. Ou seja, eu tenho aqui uma conexão perfeita com esse gabarito. E agora aqui os demais é só ir montando. E aqui, claro, que se eu passar cola, a resistência é muito grande. Perceba que depois eu lixo aqui, dou um acabamento, e eu tenho uma conexão 45 graus com caibro bem mais forte. Espero que você tenha gostado dessa dica aqui, desse gabarito. Ele é muito simples, ele é muito fácil de fazer, com poucos materiais você consegue fazer o gabarito. O importante aqui é que você tenha ele muito bem esquadrejado, para que quando você vai fazer ali o rebaixo para a conexão alma, nessas junções de 45 graus, ele esteja tudo alinhadinho, tudo certinho, porque senão você acaba fazendo o gabarito e ele, ao invés de te ajudar, acaba te complicando. Faça com bastante calma, reveja o vídeo se for necessário, mas você consegue com certeza. E claro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!